Olá, povo, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Hoje eu vim aqui falar com vocês. Hoje nós vamos ler um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje eu vou falar a respeito de Mateus 19. Nós vamos estar lendo esse texto. Nós vamos estar mergulhando na palavra em relação a isso, a respeito do divórcio, né? E nós vamos estar também fazendo uma interpretação correta e coerente, né, no versículo 9, né, ali onde todo mundo pega o versículo 9 para poder distorcer e trazer aí um ensino, uma realidade para suas vidas que não é bíblica e que Jesus nunca disse e que Jesus nunca falou. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus no capítulo 19, né, nós vamos estar lendo, né, as passagens onde fala a respeito do divórcio, quando que pode se divorciar, se divorciar pode casar novamente, né? E eu convido você para que você venha mergulhar nessa tarde comigo a respeito da palavra, né? E para também vai servir de um antídoto, né? Você que está no primeiro casamento e está pensando aí em se divorciar, você já vai rever aí o conceito. E você que está aí divorciado, está lutando pela restauração do seu casamento, continue firme, que Deus vai dar vitória. E você, se porventura também já casou mais de uma vez, tá aí no segundo, terceiro, quarto casamento, você vai descobrir a verdade e o Espírito Santo vai falar com você, né, de antemão. Já venho aqui deixando avisado que esse ensino não tem o intuito de condenar ninguém, de lançar ninguém no inferno, até porque eu não sou juiz, né? O juiz das vossas almas é o Senhor Jesus, mas nós temos aí a obrigação, né, de ensinar a palavra do Senhor, de ler, de orientar, né, à luz da palavra, e que você também venha abrir a palavra do Senhor e venha acompanhar comigo esse ensino, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus. Antes disso, eu convido vocês para fazer uma oração, né? Antes de nós entrarmos aqui na palavra do Senhor, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua santa presença, Senhor, eu me coloco em oração para pedir o discernimento do Senhor, para pedir a graça, a iluminação do Senhor nesses textos, porque iremos passar por uma doutrina muito delicada. Nós vamos falar de família, que é algo muito precioso aos olhos do Senhor, e que o Senhor venha me dar iluminação, que o Senhor, meu Deus, venha conduzir, impactar aos seus filhos, a cada um que me assiste com a verdade, e que não venha restar dúvidas daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para os nossos casamentos, para com os cônjuges, e que o Senhor venha restaurar os casamentos que precisam ser restaurados, mudar, Senhor, a nossa vida, mudar, Senhor, a vida de cada um de nós e nos fazer entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá iluminação, fala conosco e que a tua palavra venha a ser a verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Mateus 19, vamos abrir a palavra do Senhor aqui. Mateus 19 diz assim. Jesus ensina sobre diversas questões práticas e eternas e o ensino de Jesus sobre o divórcio. Tomar uma água, irmãos, que eu tô um pouco gripada, garganta inflamada, então a minha voz ela tá meia fanhosa, mas é muito importante a gente entrar aqui, tá? Nesse assunto. Espero que vocês vejam esse vídeo até o final, né? Você que ainda não se inscreveu, então se inscreve no canal, que a gente vai estar falando a respeito disso agora. Mateus capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos entrar no texto. E aconteceu
que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando. Eles experimentavam Jesus. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza dos vossos corações, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, que é o grego porneia, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber a este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Aqui, irmão, Jesus, ele é questionado pelos fariseus, que eram um grupo religioso da época de Jesus, a respeito do divórcio. E aí, eles, de uma forma capciosa, de uma forma maliciosa, querendo pegar Jesus, querendo que Jesus fosse surpreendido em alguma falta, eles dizem: é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Aí Jesus pegou e falou assim: olha, vocês não têm lido que desde o princípio Deus fez homem e mulher e que os dois vão se tornar uma só carne no casamento? Aí eles insistem e dizem: por que então, se o homem e a mulher é uma só carne, não pode separar, por que então você mandou Moisés dar carta de divórcio? Aí Jesus vai refutar a carta de divórcio de Moisés e vai corrigir eles, né? Vai dar um banho de Bíblia, de teologia neles. Vai falar: olha, Moisés permitiu a carta de divórcio. Moisés não mandou ninguém separar. Moisés, ele permitiu a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Eu não dei carta de divórcio para ninguém. Moisés permitiu. Ele deu como uma concessão por causa do coração de vocês, que eram duro demais. Vocês eram duros de corações. Vocês eram maus. Então Moisés permitiu. Moisés não mandou ninguém repudiar a esposa e muito menos dar carta de divórcio à torta e à direita. E aí Jesus, ele diz que aquilo que ele uniu, aquilo que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Não pode separar. Que homem não pode separar? O juiz de paz, o pastor da igreja, a amante, os vizinhos, o pai, a mãe, ninguém pode separar. Porque, irmãos, quando um homem e uma mulher se unem no matrimônio, eles não são mais duas pessoas, eles se tornam uma só pessoa. Até a morte.
até a morte de um dos cônjuges. E aí Jesus diz para eles, olha, Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Aí Jesus ele entra e fala, mas só que eu vou agora falar para vocês o conceito do matrimônio. Claro, Jesus ele não estava contra a lei, ele não estava se opondo a Moisés, mas ele vai dar uma interpretação coerente com a lei, que eles estavam tendo uma interpretação completamente equivocada em relação à lei. E aí Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Esse versículo 9 aqui está dizendo que a não ser em caso de relações sexuais ilícitas. A palavra grega que aparece no verso 9 é a palavra grega porneia. Paloma, por que a não ser em caso de porneia? O que é uma porneia? Gente, entenda. Relações sexuais ilícitas, ou seja, é toda relação não matrimonial, tudo aquilo que não é casamento. Então Jesus está dizendo, todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser em caso de porneia, a não ser em caso de relação sexual não matrimonial e casar com outra, comete adultério. Ou seja, qual é a única relação sexual aceita por Deus? É a que está dentro do casamento. Toda relação sexual que não está dentro do matrimônio legítimo, ela é uma porneia. Entendeu? É toda relação não matrimonial, ou seja, aquilo que não é casamento. E aí Jesus vai falar, só pode separar a não ser que este casamento seja uma relação sexual ilícita. Tudo aquilo que é porneia, tudo aquilo que não é casamento. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos de porneia para vocês. Zoofilia, relação sexual com animal, homossexualidade. Essas duas porneias você tem que deixar de lado porque são porneias completamente absurdas. Agora, as porneias de cunho heterossexual, que é a fornicação, incesto, pedofilia, poligamia e o adultério, que é a relação sexual ilícita da pessoa casada. Da pessoa casada, que não é o seu cônjuge legítimo. E aí a Bíblia fala, aí Jesus fala, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser em caso de fornicação, casais que moram juntos, que não são casados de fato, pode separar. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser em caso de fornicação, esse casal vive em fornicação, eles vivem em porneia, então eles podem separar. O marido que deixou a esposa, ele tá vivendo uma porneia? Tá vivendo uma porneia, que é um adultério, que é um tipo de porneia. Mas só que a porneia é exclusiva do casado. Então, se um homem e uma mulher estão morando junto e ele já tem outra esposa e ele separou da esposa para viver com outra, ele tá vivendo uma porneia. Ele tá vivendo um adultério, que a palavra grega para adultério é moicheia. Então, ele tá vivendo um tipo de porneia, então ele tem que separar. Não está falando aqui do texto de casais que são legitimamente casados. A exceção é para aquelas pessoas, é para aqueles casais que vivem em porneia, que vivem em fornicação.
Entendeu? Por exemplo, se o meu marido me deixar e casar com outra, ele não comete porneia, ele vai cometer moicheia, ou seja, adultério, porque ele tá tendo relação sexual com uma mulher que não é eu. Porque ele tá ligado a mim até a morte, nós somos uma só carne. Ele vai estar em pecado, ele vai estar vivendo uma relação sexual ilícita, uma moicheia. Vamos ler agora esse mesmo versículo e aí a gente vai pular o relação sexual ilícita. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, ou seja, a sua esposa legítima, e casar com outra, comete adultério, moicheia. E quem se casar com a repudiada pelo marido, comete adultério, moicheia. Aqui há um matrimônio legítimo, entendeu? Que é um casamento. Então, toda vez que meu marido pula a cerca com uma outra mulher, ele tá cometendo uma moicheia. Ele tá no relacionamento extraconjugal. Ele é um adúltero ativo. E a mulher que tá se deitando com ele é uma adúltera passiva. E eu que fui abandonada, que fui traída, eu também cometo moicheia. Ele me expôs a se tornar uma adúltera. Jesus vai falar isso lá em Mateus 5,32. Então aqui há o matrimônio. Então a exceção de Mateus 19,9 é para as pessoas que não são, que estão vivendo uma relação sexual ilícitas, elas vivem fornicação. Um marido que deixou a esposa e está casado com outra, ele também está numa relação sexual ilícita. Então esses casais devem separar. Mas o casal que são casados de forma legítima, não, eles não devem separar. Entendeu? Então a palavra grega em Mateus 19,9 é porneia. É toda a relação sexual que é não matrimonial. Entendeu? Por exemplo, aqui. Maria e João. Aqui eles estão o quê? Casados, se uniram, uma única carne, uma carne só. Aqui só se rompe com a morte. Aí vamos supor que aqui é outro casal. Mas só que esse casal aqui, esse aqui é um casamento. Esse daqui é uma porneia. Então toda vez, quando Jesus diz que quem repudiar sua mulher, a não ser em caso de porneia, casais que moram juntos sem serem casados, é um matrimônio falso, como diz aqui a tradução católica, que eu já vou ler aqui para vocês. Então, a exceção é para esses casados, para esses daqui, solteiros que moram juntos. Eles pensam que são casados, mas eles não são. Eles não se casaram de forma legítima, no civil, tudo direitinho. Eles vivem em uma porneia, uma fornicação. Entendeu? O tio casado com a sobrinha é uma porneia. A poligamia, o homem quer casar aqui, ó. O homem que é casado com a mulher e mais duas mulheres ao mesmo tempo, vivendo na mesma casa, é uma porneia, tá? E também aqui pode ser também um adultério, que também é uma relação sexual ilícita, mas aqui pode ser um adultério, por exemplo. Agora, um exemplo, aqui são marido e mulher, certo? Aí ele deixa a Maria e se une a Bete. Aqui é um adultério, é uma relação sexual ilícita, né? Do João com a Bete. É um adultério. Esse homem aqui, ele precisa se arrepender e voltar para Maria. Entendeu? Então a exceção de Mateus 19,9 não é para pessoas casadas, é para pessoas que não são casadas, que vivem em porneia. Entendeu?
Então, um homem que mora junto com uma mulher sem ser casados é uma porneia. O marido que larga a esposa e vai casar de novo é uma moicheia, que é um tipo de porneia, né? Moicheia é um tipo de porneia, mas é uma porneia, é um pecado do casado. Então, nesse caso, eles devem deixar. Tanto é que eu li o texto e eu pulei a exceção. E eu vou até fazer de novo para ficar bem frisado, né? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, pula a exceção, e casar com outra, comete adultério, comete moicheia. E o que casar com a repudiada, que o meu marido me deixou por causa de adultério, adultera também. Então, a exceção é toda, de Mateus 19:9, é toda relação sexual não matrimonial. Não está dizendo que, o meu marido me traiu, agora eu posso casar de novo e ele não pode. Não, eles são uma única carne. Por quê? Porque o casamento ele só termina com a morte. Vamos lá para Romanos, no capítulo 7. Romanos, capítulo 7, diz assim. Capítulo 7, verso 2. Ora, a mulher casada, está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, está livre da lei e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias. Então, a exceção de Mateus 19 não é para pessoas que são casadas legitimamente. Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser em caso de matrimônio falso ou relações sexuais não matrimoniais, comete adultério. Olha só, tô aqui com a Bíblia de Estudo Ave Maria, tá? Que é a Bíblia de Estudo Católica, diz assim no verso 9, que vai exprimir exatamente aquilo que é porneia. Para quem que é essa exceção aqui? Que não é para casais casados, é para pessoas que vivem um matrimônio falso. Diz assim, ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto, olha a exceção, no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Jesus está dizendo, eu declaro o seguinte, todo aquele que rejeita sua mulher, a não ser em caso de matrimônio falso, a não ser que esse casamento não seja casamento. Se são duas pessoas que estão morando juntos, amigadas, elas podem se separar e se casarem de novo, porque elas nunca foram casadas de fato. Entendeu? Por exemplo, agora um homem que se casou com uma mulher de uma forma legítima e ele rejeita a esposa dele para casar com outra, ele adultera, tá? Aí diz assim, Marcos, estamos em Marcos 10, diz assim, ó. Aí os discípulos, né, em casa, vai perguntar para Jesus sobre o mesmo assunto que Jesus estava travando em relação ao casamento e o divórcio com os fariseus. Aí Jesus vai tirar, né, a dúvida dos discípulos, porque foi algo muito escandaloso para os discípulos. Os discípulos falaram o quê? Só pode repudiar a esposa? Não pode separar da esposa só se esse matrimônio não for casamento? E aí, mesmo se a mulher adulterar contra mim, eu preciso ficar com ela? Porque a exceção não é para quem casou, a exceção é só para quem vive em matrimônio falso, tá? Para quem vive numa porneia, numa relação sexual ilícita. Pessoas que vivem junto e não são casadas,
a exceção é para essas pessoas, tá bom? Até marido aí que tá morando com outra mulher, tá vivendo em moixéia, ele tá numa relação sexual ilícita. Então eles precisam separar. E aí esse marido ir e voltar para a esposa legítima, para onde ele for, onde ele fez, né? Onde ele fez a aliança dele. Tomar um pouquinho aqui de água, irmãos, peraí. Marcos 10, o evangelho de Marcos, o evangelho sinótico, ele vai trazer a mesma narrativa, mas agora ele vai ser muito mais contundente, muito mais preciso, porque lá em Mateus 19, Jesus estava com os fariseus. Agora aqui Jesus já está em casa com os discípulos e ele já vai tirar essa dúvida dos discípulos. A Bíblia não registra qual foi a pergunta que os discípulos fez, mas estava relacionado a casamento. Aí ele vai dizer aqui, ó. Em casa, Marcos 10, verso 10 diz assim: em casa os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o assunto. E ele disse-lhes, agora ele vai falar sobre o matrimônio. Quem repudiar sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Jesus agora está sendo muito claro, muito contundente. Jesus está dizendo, olha, eu vou responder para vocês de uma forma muito clara, para vocês não ter dúvida. Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério, moixéia, contra a primeira. Que primeira? A primeira mulher. E quem vai, se casa, e se a mulher repudia o marido e se casa com outro homem, adultera também. Então, em Mateus 19, 9, não está dizendo que se o marido adulterar, a esposa está livre para casar com outro. Não, não está. Porque aqui Jesus já está deixando claro. Se o homem sair de casa e casar com outra mulher, ele já está adulterando contra a primeira. E se essa mulher deixar o marido e casar com outro, ela já está adulterando contra o primeiro marido dela. Porque ela fez uma aliança, ela se uniu. Então a exceção de Mateus 19, 9 não é para a esposa que é traída e para o marido que é traído, não. A exceção de Mateus 19, Jesus está tratando de uniões que são porneias, que são matrimônios falsos, que parece casamento, mas não é. Entendeu? Para você não restar dúvida, em Lucas 16, 18 já vai responder tanto o adultério que o marido comete, quanto aquela mulher que ficou e vem o outro e casa com ela. Lucas 16 diz assim. 16, 18 diz assim. Todo, aí Jesus já vai falar aqui, ó. Todo homem, todo o que abandonar sua mulher, olha só essa tradução, e casar com outra, comete adultério. Se o marido abandonar e casar com uma outra mulher, ele está cometendo adultério, moixéia, que é uma outra palavra grega para a imoralidade sexual do cônjuge, né? Ou seja, todo que abandonar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Meu marido me abandonou, casou com outra, ele está em adultério. Ele está numa relação sexual ilícita, tá? E quem se casar com uma mulher rejeitada, abandonada, deixada, comete adultério também. Tanto quem adulterou como a vítima, que casar de novo porque o marido deixou, adultera também. Porque, irmãos, relações sexuais ilícitas abrange o todo, né? Todos os pecados de cunho sexual que não está dentro do matrimônio, que são relações sexuais ilícitas. Então, a fornicação é sexo entre solteiros. Adultério é uma relação sexual ilícita praticada por pessoas que têm marido.
entendeu? A poligamia também é uma relação sexual ilícita, que é um homem casado com mais de 2 mulheres. A pedofilia é algo terrível, também é uma relação sexual ilícita. Outra é a zoofilia, pessoas que se casam, faz sexo com animal. Isso daqui não preciso nem explicar, que isso daqui é muito esdrúxulo, né? É uma relação sexual ilícita. E a homossexualidade. Jesus está dizendo que só pode separar casais que estão vivendo como marido e mulher, mas eles não são casados, eles vivem numa porneia. 2 solteiros morando juntos, um rapaz e uma moça, não são casados, fornicação, porneia. Um homem que é casado com a sobrinha, porneia, um outro tipo de relação sexual, tem que separar. O homem que abandonou a esposa e casou com outra, você olha para aquele casal, parece casamento. Tá vivendo em moixéia, em adultério, que é um outro tipo de relação sexual ilícita. Então, relações sexuais não matrimoniais tem que separar. Agora, quem se casou e se uniu em uma única carne, não pode separar, é até a morte, como Romanos diz. Que o marido e a mulher, eles estão juntos, eles estão ligados até a morte. E Marcos também diz, Jesus está falando, aquele que deixa sua esposa e casa com outra, adultera. E se a mulher, repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Aí aqui em Lucas 16 ele vai falar, todo que abandonar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Mas e a vítima? E a que ficou? O que acontece com ela? Aí o texto vai responder. E quem se casar com uma mulher rejeitada, a que foi vítima, a que foi rejeitada pelo marido, adultera, moixéia, vão ficar numa relação extraconjugal, numa relação de pecado. Então, quando vocês lerem Mateus 19:9, dizendo relações sexuais ilícitas, ali está definido o todo, né? O todo, mas só que tem que ser explicado. Então, relações sexuais ilícitas ali em Mateus 19:9, a tradução correta é matrimônio falso ou relações sexuais não matrimoniais. Ou seja, o certo é ter uma Bíblia protestante que, igual o irmão Rubens estava falando, eu estava assistindo um vídeo dele a respeito de divórcio, ele estava tratando sobre esse assunto, ele falou que deveria ter uma Bíblia com o versículo 9 traduzindo de uma forma correta. Esse versículo 9 na Bíblia evangélica tinha que vir traduzido assim: todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser em caso de relações não matrimoniais ou relações ou matrimônio falso, como diz a Bíblia Católica. Então, porneia, a exceção de Mateus 19:9, não é para o adultério do cônjuge, é para aquelas pessoas que vivem em um matrimônio falso, aquelas pessoas que vivem em uma relação de porneia, que não é casamento. Eles estão morando como marido e mulher, mas eles não são marido e mulher. Tá bom, irmãos? Fica aqui essa reflexão para vocês, tá? Então, o casamento é algo muito sério e o apóstolo Paulo diz que o casamento só termina com a morte de um dos cônjuges. Se o seu marido foi embora, tá com outra mulher, ele tá em adultério. Você tem que se voltar para o Senhor e buscar a restauração do seu casamento em Deus, para que o seu casamento ele venha a ser restaurado, tá? Não entrar em pecado porque o outro pecou. Se ele quiser que ele foi embora, né? A gente sabe que isso não é fácil, né? É uma doutrina muito séria, mas só que a Bíblia, irmãos, ela não pode ser relativizada. O pecado, ele continua sendo pecado. Jesus, Deus, ele fez o casamento para se unir o homem e a mulher. Tanto é que os discípulos se apartaram
Os discípulos ficaram tão perplexos que eles ficaram, o quê? Quer dizer que a mulher me deixa, eu tenho que ficar sozinho pelo resto da vida? Eles ficam espantados com aquilo. E aí Jesus diz, não é todo mundo que suporta ouvir isso. Tem gente que já nasceu eunuco, tem gente que os homens fizeram eunuco, e tem gente que se faz eunuco para poder entrar no reino dos céus. E aí eles ficaram tão encucados que quando chegaram em casa, eles falaram assim, Jesus, me explica esse negócio. Como é que é? Eu não posso me casar mais. Aí Jesus vai fechar. Ele vai falar, todo aquele que repudia a sua esposa e casa com outra, comete adultério. E aquela mulher que casa com outro, comete adultério também. Então, o que acontece? O casamento ele é só um, é até a morte separar. E a exceção de Mateus 19:9 não é para o adultério do cônjuge, é porneia, é todo matrimônio falso. Aquele que vive em matrimônio falso, que não está dentro de uma aliança de casamento, eles estão em porneia. Solteiros que estão morando junto, o rapaz morando com a moça, junto, eles estão vivendo em fornicação, eles estão numa porneia, tá? Maridos que hoje estão morando com amante, eles estão vivendo numa moicheia, num adultério, que é um tipo de porneia, é uma relação sexual ilícita. Então esse relacionamento também tem que ser apartado. E aí ele voltar para a primeira esposa, tá bom? Então o que é porneia? É toda relação sexual que não está dentro do casamento, tá? Então a exceção que Jesus dá é para casais não casados de fato. Quem vive no matrimônio falso precisa deixar o matrimônio falso, né? Toda pessoa que vive numa porneia, ela tem que deixar a porneia. Ela tem que deixar completamente a porneia. Quem tá morando junto tem que se consertar, tem que procurar casar. Maridos que estão vivendo numa moicheia, numa imoralidade sexual também, tendo sexo com uma mulher que não é sua esposa, você precisa deixar e voltar para sua esposa legítima. Você que está divorciado precisa ficar na posição, buscando pela restauração do seu casamento. Você que está casado, não se separe, não se divorcie da sua esposa, porque senão você vai ter que ficar sozinho. E aí eu te pergunto, você vai ficar sozinho pelo resto da vida? Se você se separar da sua esposa? É complicado, tem muita gente que não consegue. Então cuida do seu casamento. Você que é solteiro, toma muito cuidado com quem você vai se casar, com quem você vai se relacionar, porque a porneia não é para você. Viver em porneia não é da vontade de Deus. Viver um matrimônio falso não é da vontade de Deus. Ficar morando junto sem casar, numa relação sexual ilícita, não é da vontade de Deus, porque é um matrimônio falso, tá? E os casados que estão cometendo moicheia, que é um tipo de relação sexual ilícita, mas exclusiva para o casado, também precisa deixar e voltar para os seus cônjuges legítimos. A exceção de Mateus 19:9 não é para pessoas que se casaram, é para pessoas que estão vivendo numa imoralidade sexual e acham que são marido e mulher, né? Não. Toda porneia, toda relação sexual ilícita, a não ser que o casal do texto aqui estejam vivendo em uma porneia. Então, a exceção é para esses se separarem, mas não uma pessoa que é casada de forma legítima, porque ela se tornou uma só carne e o casamento só se rompe com a morte. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.